Amém. Domingo passado falei a primeira parte, comecei a falar. Estou na intenção de compartilhar, conforme nós falamos aí dentro de uma sequência, de mensagens, 3 temas. A primeira parte é com o cunho de que para se entrar no céu tem uma condição, tem condições. A segunda é, nós precisamos continuar caminhando. A terceira parte, que vai ser daqui uns 2 domingos para frente, que vai ser a nossa parte de serviço. Nós temos que trabalhar. Não podemos simplesmente só achar que somos salvos e amém, Então nós temos que trabalhar. Nós temos que dedicar nosso tempo para o Senhor. Então, o texto de hoje à noite, só para a gente ler para reforçar, mas na tela vai ficar Evangelho de João. Mas eu quero ler novamente Mateus 6,10, que diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, o primeiro texto, venha o teu reino. Falamos sobre isso domingo passado, onde Jesus, ensinando seus discípulos a orar, era justamente uma palavra de incentivo. Orem por isso, orem para que o reino venha. Mas qual reino? O reino de Deus venha. Porque os judeus, na vida que eles viviam, dominados debaixo de um jugo romano, isso não era dali dos romanos só, já vinha de 400 e alguns anos, debaixo de governos, começando lá na Babilônia, tempo de cativeiro, e depois segue os tempos dos gregos, dos medos persas, que foram dominando até chegar no tempo dos romanos. Então Israel não sabia mais o que era ser uma nação, um povo que tinha o seu próprio governo, o seu próprio rei. Então o povo sonhava com isso, eles desejavam isso. Então a gente imagina aí um país que está debaixo de jugos, de alguém com a direção para eles e tirando tudo aquilo que podiam tirar. Como foi falado hoje de manhã na nossa escola dominical, a questão dos publicanos, os cobradores de impostos, comandado pelos romanos, extraindo o dinheiro do povo ali como pudesse tirar. Então os judeus já estavam num ponto assim que não aguentavam mais, já desejavam, sonhavam. Isso era uma palavra que era sendo dada para o coração deles. Então um dia vai surgir um rei, esse rei vai ser o nosso governador. Então eles ansiavam por isso, desejavam isso. E aí Jesus disse: olha, orem para que o Senhor Deus, o reino de Deus venha sobre nós. E eles pensavam em quê? Num reino material, num reino em que tivesse realmente alguém sentado num trono. E tanto prova disso, aqueles 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém após a crucificação, caminho de Emaús, estavam conversando. Jesus aparece no meio lá do caminho, começa a conversar com eles, e eles falaram: onde é que você estava? Que você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Será que vocês não ficou sabendo do acontecido em Jerusalém, daquela pessoa que nós achávamos, que fosse a promessa, que fosse o rei, o que seria o rei deles? Aí, como se diz, ele foi morto, crucificado, e aí deu aquela murchada de que não era ele, mas era Jesus. Jesus, quando falava com eles ali de frente, estava dizendo: olha, o reino já está diante de vocês, sou eu sou o reino. Mas eles não entendiam isso, eles não compreendiam, não viam, os olhos deles não estavam abertos para poder contemplar isso, eles não compreendiam isso, eles estavam ali ainda, como se diz, sem poder entender. Porque uma coisa que nós podemos compreender hoje, podemos explicar melhor, dizendo que o reino de Deus era espiritual, ele era subjetivo, era para dentro do coração do homem, era Jesus sendo plantado no coração do homem, pelo Espírito Santo, e ali a pessoa descobrindo que ele nasceu de novo, que agora o reino de Deus estava no coração dele, porque o reino de Deus não era comida, não era bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E é interessante Jesus frisar isso: comida e bebida não é comida nem bebida. Eu acho que se nós fôssemos aqui, ou a gente pensando com respeito ao reino de Deus, ou melhor, a uma festa, e você pensar numa festa, como alguém comentando com a gente esses dias atrás aí, que teve uma inauguração de uma igreja, Ney?
E foi uma festa de 7 dias. Foram inaugurar uma igreja, uma congregação aqui há um pouco tempo no interior, e tiveram 7 dias de festa, 7 dias, né? Onde foi sacrificado ali no holocausto uns 3 bois e algumas leitoas. E ali foi uma festa de dias, né? E a pessoa fala, nossa, que festança, né? Muita comida, muita fartura. E essa comilança, essa quantidade de comida sobrando, dá uma ideia de quê? Da fartura, de posses, né? de que a gente tem condição. E, aliás, é uma das coisas que algumas pessoas gostam de fazer, quando ele tem muito recurso, é fazer festas, onde os seus convidados vão ficar dias e dias comendo do bem e do melhor. Não é bebida, né? Não é bebida, bebidas boas, bebidas caras. A gente fica ouvindo aí de bebidas que custam 15 mil reais, uma garrafinha de um vinho, de uma champanhe, sei lá o que serve. 15 mil reais uma garrafa, para mais. Estou falando aí de algumas para baixo, para vocês terem uma ideia. Então, imaginar alguém fazendo uma festa desse nível, com bebidas servindo a garrafa de 15 mil reais. Então, Jesus falou assim, não é comida, não é bebida, mas é o quê? É a justiça, é a paz, é a alegria no Espírito Santo. É dentro, é subjetivo. E ele falando que podiam pensar. Mas isso, Jesus estava falando para eles, olha, mas é necessário que dos seus olhos sejam tirados uma venda. Ou seja, tem alguma coisa tampando seus olhos. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo tem feito o que mesmo? Cegado o entendimento das pessoas. As pessoas estão olhando, eles estavam vendo Jesus, estavam de frente para Jesus, mas não sabia que era Jesus, não sabia que ele era o reino, não tinha a compreensão, não tinham o entendimento, não viam que Jesus era esse reino. Então era necessário ser tirado uma venda, ser tirado um impedimento da vista deles. E isso, para nós aqui que estamos aqui hoje à noite, é exatamente isso que acontece, não é diferente hoje. O mundo espiritual se discerne espiritualmente. Então não é com nossos olhos. A gente sabe que tem pessoas que pegam a Bíblia, e não é pelo nível de curso, de estudo que a pessoa tem, ele pega uma Bíblia e ele não entende, ele não consegue compreender. Às vezes muitos de nós, que estamos convivendo dentro da igreja há muito tempo, ou um tempo, nós não conseguimos entender todas as coisas. Porque não é necessário o quê? Revelação. O Espírito Santo precisa trazer revelações ao nosso espírito para compreendermos aquilo que está escrito. Senão não compreendemos. Era necessário o quê? Tirar uma venda, tirar aquilo que impede dos olhos. Imagine que se nós todos que estamos aqui hoje à noite fôssemos deficiente visual, ou seja, não enxergamos, né? Daqui a pouco um cheiro de fumaça forte estivesse subindo no lugar aqui, né? E aí o Aurélio também não vai poder nos socorrer, porque ele não está aqui. Cadê ele? Está lá atrás. Está lá. O Aurélio não pode nos socorrer, e alguma coisa está queimando aqui dentro. Mas só que nós não enxergamos. E um espertinho, ou aquele mais apavorado, dá um grito bem forte: fogo, fogo, fogo. O que é que você acha que vai acontecer nesse recinto? O que você acha? Você enxergou a janela do lado da porta saída, mas pensando que todos nós aqui somos deficiente visual. Qual vai ser o nosso jeito de sair daqui? Você imagina que vai acontecer uma tragédia. Vai ser um pisar por cima do outro, vai ser um caçando a janela para pular fora e assim por diante. Vai ser uma tragédia, vai ser um pisotear uns aos outros aí, e depois o pastor Casimiro de preso, porque não ajudou a turma para escapar. Mas, falando o quê? Da dificuldade. A pessoa que não enxerga, não tem uma visão das coisas, ele dificilmente ele vai achar a porta de saída, ou a porta para entrar diante da situação. Mas você já viu falar no futebol de cegos? De deficiente visual? Você já viu? Quem já viu aqui? Alguns já viram, né? É interessante, né? Ver um futebol de pessoas deficientes. E tem um dos nossos jogadores da seleção brasileira, que ele é tão bom, tão bom, tão bom, que um dia um dos, né, adversários pediu para que tirasse a venda dos olhos dele, os olhos vendados. Não, eu quero confirmar se esse cara é cego mesmo, porque não é possível. O que esse cara faz com a bola?
Ele é deficiente visual. A nossa seleção, né, de pessoas deficientes, cegas, já são, acho que tetracampeão, ninguém bate, é um time imbatível. E esse cidadão é o melhor do time, é o melhor que tem, é o chamado Pelé do time, de tão bom que ele é. E é um camarada, alguém falou, não, quero ver, quero confirmar, chama um médico aí, para confirmar que se esse camarada é mesmo, se é como diz, porque o cara, o que ele faz com a bola não é normal. E aí, como diz o ditado, não, realmente ele é mesmo, ele é deficiente visual mesmo, os 2 olhos, ele não enxerga nada, absolutamente nada. Mas como é que um time de futebol, o pessoal bota lá 8 homens dentro, lá 4 de um lado, 4 do outro, só o goleiro que enxerga, porque os outros não enxergam, e bota lá os 4 para jogar lá. Você sabe por que eles jogam? Conseguem jogar? Tem algumas coisas interessantes no futebol. Você sabe, Felipe? Não sabe? Primeiro, uma das coisas é a bola. Na bola tem dentro dela um sino, né? Um chocalho, que eles vão escutar o chocalho e sabem onde que a bola está. Aí está vendo a bola está ali, a bola está aqui, a bola está ali. Então, pelo barulho do chocalho dentro da bola, eles sabem onde que a bola está. Então, eles não ficam sem rumo, perdidos. Outra coisa interessante, o técnico do time fica atrás do gol adversário. Fica atrás do gol adversário, com alguns gritos específicos, né? Para que o time dele saiba o rumo de onde está o gol, para que assim eles possam driblar o adversário e chutar em direção daquele gol ali. E o time brasileiro é imbatível, tetracampeão mundial, está ganhando todas, né? Então é um time assim de pessoas que não enxergam, mas eu fico pensando nisso, que eles não têm a visão, mas tem alguém que lhes dá uma direção, dá um rumo, dá uma direção. Gente, quando se fala do céu, como é que as pessoas que não enxergam vão acertar o céu? Como é que as pessoas que não têm a compreensão espiritual vão acertar o reino de Deus? Como que eles vão fazer? Aí nós vamos ao segundo texto, que é uma palavra que eu já tenho compartilhado, mas eu quero reforçar, não só como um texto para nós, uma mensagem, mas você entender melhor essas coisas, porque nós precisamos ajudar pessoas a acertar o reino de Deus, a entrar no reino de Deus. Nós precisamos ajudar, somos nós que vamos direcioná-las a entrar por esse reino. Então você precisa compreender. Qual é o texto? João capítulo 3, verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui Jesus coloca para ele a condição, coloca para nós a condição. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então a palavra reforçada aqui, as duas coisas, o entrar e o ver, mas a Bíblia fala que ninguém. Nós temos uma tendência de querer facilitar para as pessoas, né? Querer facilitar para as pessoas. Não sei se vocês ficaram sabendo, alguns ficaram sabendo que a mãe do nosso irmão Robimar faleceu ontem, né? Foi sepultada hoje à tarde. Então, hein? Essa madrugada foi sepultada hoje à tarde. E ela é crente, serva de Deus. E quando a gente está assim na presença de um velório de pessoas que são crentes, não é querendo ajeitar um lugar para a pessoa no céu, mas nós deduzimos o quê? Que a pessoa, como cristã, serva de Deus,
andou com Deus, serviu o Senhor, né? Ela convertida e chegou lá. E no momento que ela partiu aqui, como eu disse, não acredito que ela está lá dormindo, né? Não acredito no sono da alma. Eu acredito que quando a pessoa crente, serva de Deus, e não crente também, já parte para o destino certo. Não fica aí nem vagando, nem dormindo. Ela vai para o lugar certo, da onde que a pessoa está separada, e conforme nós entendemos, e pelas suas obras, Deus já tem encaminhado a sua vida. Então não é uma questão de pensar, não, mas será que, talvez, né? Não, não tem. A Bíblia fala, ninguém, se não nascer de novo, não vai ver o reino. Esse reino que é espiritual, esse reino que é subjetivo, não vai ver. E o interessante nesse texto, que nós vamos ver que Jesus não explicou para Nicodemos o que era o novo nascimento. E eu quero confessar aqui para vocês que meu tempo de seminário, 3 anos que eu fiquei ali estudando teologia, Bíblia, livros, etc. E eu saí do seminário Betânia, não estou culpando os professores, estou falando aqui da minha situação, e eu não sabia explicar o novo nascimento. Uma doutrina que é básica, uma doutrina que é simples. E aí eu pergunto para você que tem estudado o Cresça, né? Quantos já fizeram o Cresça aqui? E eu espero que vocês não tenham só estudado o Cresça, mas que vocês tenham aprendido e já esteja dominando esse assunto. Sabe por quê? Porque nenhuma das pessoas que estão aí fora, que não conhece o reino de Deus, como a Bíblia fala aqui, nasceu de novo, ele não vai entrar no céu, ele não vai ver o reino nem entrar. Então você como cristão, você como céu, precisa compreender. Chego lá como pastor na primeira igreja, e eu não sabia explicar o que era o novo nascimento. E eu caçando aqui na Bíblia, o que é isso, como é que eu explico? Eu entendo espiritualmente a linguagem, eu sei o que é, mas explicar eu não sabia. E interessante que Jesus também não explicou para Nicodemos como é que ele fazia para nascer de novo. Você sabe? Então eu vou contar uma história para você bíblica. A história do senhor Adão. Conhece Adão? Está na Bíblia. E a dona Eva, né, que nós conhecemos muito bem essa história. E aí nós entendemos que Adão, ao ser criado por Deus, pessoa perfeita, como depois a sua esposa também, sem pecados, eles não tinham cometido nenhum tipo de pecado, não tinha nenhuma culpa, pelo contrário, eram pessoas, né, santas no sentido da sua vida ali, que não tinham nada de falha, de erro, de nada. Então eram pessoas que estavam ali também para desfrutar de tudo que Deus tinha criado, tudo que Deus tinha criado. E no meio do jardim, como você sabe, Deus colocou uma árvore, conhecimento do bem e do mal. E lá estava a única condição. Adão e Eva sabiam que daquela árvore eles não podiam comer dela. Eles não podiam ir lá pegar de um fruto, que cheiro bom, e parece que é gostosa e vou comer. Não podiam. Foi a única restrição. Eles não sabiam o que era pecado, e Deus tinha dito para eles o quê? Está vendo aquela árvore? No dia que você comer dela, vocês vão morrer. Mas interessante isso também, e eu fico pensando aqui, estou conjecturando, na cabeça de Adão, com a cabeça de Adão, e que ele pensando assim, o que era morrer? O que era morrer? No dia que você pecar, você vai morrer. E o Adão pensando, o que era morrer, na verdade? Ele não sabia o que era morte, ele não tinha entendimento, ele nunca tinha visto nem um passarinho morto, ele não tinha visto nada em termos de morte, ali alguém morreu, aconteceu alguma coisa de morte, ele não sabia. E acredito que é por isso que a Bíblia fala, chamado período, estado de inocência, que ele não tinha conhecimento de fatos, de coisas. Ele falou, não, agora eu entendi, que se eu comer daquele fruto, eu vou morrer. Ele não entendia isso, não tinha uma experiência palpável para poder saber diferenciar, estou vivo, estou morto. Ele não tinha essa experiência. Mas o que nós temos que entender aqui, é que tinha uma ordem explícita. Deus disse para ele, não faça, porque certamente no dia que você fizer, você vai morrer. Então, se ele não entendia muito bem o que era a morte, ou deixava de ser a morte, uma coisa ele sabia muito bem o que era: a ordem explícita de Deus. Isso ele sabia.
Isso ele sabia. Quando ele passava, quem sabe, por perto daquela árvore, ele olhava e dizia: opa, essa aqui não, essa aqui eu não posso. Posso pegar aquela do lado, de lá, de cá, de lá. Mas a essa árvore eu não posso. Se ele não entendesse o que vinha a significar resultado da desobediência, mas ele sabia a ordem explícita de Deus: não faça isso, não coma, porque se você comer vai ter consequência e a morte. E a Bíblia conta para nós que num dado momento ali, eles tentados, a esposa dele, a mulher, a dona Eva, que depois passou a se chamar dona Eva, né? E o senhor Adão acabaram comendo daquele fruto, e proibido, como se diz, e de imediato eles já perceberam alguma coisa que mudou. Eles não entendiam ainda sobre a questão da morte, mas algumas coisas de imediato aconteceu na vida deles. O que é que foi que teve de imediato na vida deles? De imediato os olhos deles se abriram. Eles perceberam que estavam nus. Pessoas que não estavam vestindo, não tinha roupa, não existia malícia entre eles, marido e mulher. Não existia nenhum tipo de malícia na vida deles, com eles ali. Mas a partir do momento que eles comeram, descobriram que estava nu. Ele olhou para a mulher e olhou para a mulher de uma maneira diferente. Ela olhou para ele e viu o marido de uma maneira diferente. E a gente pensa assim: é possível isso? Sim, é possível. Quantos maridos e mulheres que muitas das vezes estão se olhando de maneira diferente? Não é com a maneira santa de um casamento, não é de uma maneira santa, onde que não há pudor no sentido de pecados, de erros. Mas muitos têm olhado um para o outro, e um dos sentimentos dele foi isso: olhou, viu que estava nu, e isso não foi bom, não foi um sentimento agradável para ele. Não foi um sentimento que estava de acordo, mas alguma coisa ali não estava normal. E diz que aí eles fizeram o quê? Vestimentas. Foi lá, pegaram folhas de fígado e fez uma vestimenta. Descobriram que estava nu, e de uma certa forma teve um sentimento de vergonha. Por isso se cobriram. Era só os dois. Não era um casal nu numa praia ou num lugar qualquer outro. Não. Eram os dois somente ali que estavam vivendo ali. Sentiram vergonha um do outro, se cobriram. Isso mostra que houve um sentimento de culpa, houve uma ação de alguma coisa errada no coração deles. A malícia entrou neles. A malícia entrou no coração deles. Uma das primeiras consequências do pecado deles foi isso. Eles já perceberam alguma coisa nesse sentido. Se esconderam de Deus. E a Bíblia fala que eles sentiram medo. Ao ouvir a voz de Deus, eles sentiram medo e se esconderam. Então essas coisas eles já perceberam de imediato. Eles perceberam que alguma coisa aconteceu na vida deles. E depois aprende que nós entendemos aqui, eles aprenderam também rapidamente a lei da transferência, né? O Senhor foi arguir com ele: Adão, o que aconteceu, Adão? E disse: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, né? Foi a mulher. Já aprendeu rapidamente a lei da transferência. E a mulher apertada já deu o grito: Senhor, foi a cobra que me enganou, né? E a cobra saiu se rastejando depois da amaldiçoada para o meio do mato e fugiu para lá. Então a lei da transferência, e nós conhecemos isso muito bem hoje, não conhecemos? Na nosso distanciamento, a chamada lei de transferência. Hoje, quando estava assistindo a aula aqui da parábola do fariseu, do publicano, né, o fariseu se justificando, batendo lá no peito, né? Eu não sou como esse fulano aqui, eu jejuo 2 vezes por semana, e tá aí o publicano, cabeça baixa ali: Senhor, né? Aí estavam falando justamente isso, a facilidade que a pessoa tem de se justificar e olhar para os defeitos dos outros. Como é fácil para nós de olhar para o que os outros fazem, o que ele fez, o que a pessoa faz de errado. Nós olhamos e vemos muito bem a falha dos outros, mas não vemos os nossos erros com tanta facilidade. Não admitimos com tanta facilidade. Olhamos mais o erro do que o outro tem cometido e menos o nosso. Então essa lei da justificação, da transferência, foi lá com Adão, e eles aprenderam rapidamente isso. Já começaram a transferir a culpa para o outro, já botou o dedo no outro ali, para que alguém recebesse a consequência, não ele. E aí a Bíblia fala que outras consequências aconteceram, e o Senhor falou para ele perceber depois isso, não foi de imediato. Para a mulher ele multiplicou a dor do parto. Verso
16 do capítulo 3. Ele também tornou a terra amaldiçoada. Deus amaldiçoou a terra. Está no verso 17. Por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. Alguém tem dúvida com respeito a isso? Que a nossa terra, o globo terrestre é amaldiçoado? Deus lançou maldição do pecado de Adão por causa da consequência do pecado de Adão sobre a terra. E ela geme, a Bíblia fala que ela espera o dia da redenção para ser restaurada novamente. Então, a fraqueza física, do suor do teu rosto, você vai comer, você vai trabalhar duro, vai ser do suor do seu rosto, a fraqueza física. Coisa que ele não sabia que era cansaço, descobriu que ficava cansado. O que mais que foi? Essa fraqueza física. E aí ele falou assim, olha, a fraqueza física, está no verso 19 lá, você é pó, e ao pó você vai voltar. Então uma fraqueza física, e pela primeira vez agora, de uma maneira mais aberta, Deus fala sobre a morte para ele. Ele foi feito do que mesmo? Do pó da terra. E agora Deus fala para ele assim, para o pó você vai voltar. Então Deus fala agora de uma maneira mais clara para ele sobre a morte física, de que ele iria morrer fisicamente, não só ser enfraquecido fisicamente, mas ele iria morrer fisicamente. Ele entendia? Ainda não. Ele não compreendia isso. Mas ele tinha que compreender algumas coisas, né, que estava acontecendo ali de imediato. E aí a Bíblia fala no verso, que se eu ver se eu anotei aqui, para falar, no capítulo 3, verso 23 e 24, eles foram expulsos do jardim do Éden. Foram expulsos, aquele lugar que Deus tinha criado para eles. Deus falou assim, olha, Adão, Eva, fora desse lugar aqui, fora. Vocês não vão gozar desse privilégio mais. Agora vocês vão ter que trabalhar duro para sustentarem. Agora vocês vão pagar o preço. E não entendendo, mas percebendo depois que o mundo que ele agora estava governando passou a ser governado pelo diabo. Agora o diabo passou a exercer o poder de autoridade sobre essa terra. E o homem agora está olhando agora diante de uma situação, não só ter um criador, mas agora ter um inimigo direto. Ele foi expulso. E ser expulso da presença de Deus é o que nós podemos chamar da nossa morte espiritual. É a sua morte espiritual. E eu posso dizer aqui, segundo a própria palavra de Deus nos afirma em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram, todos pecamos. Seguindo o versículo, o que ele fala mais? E também fomos destituídos da presença de Deus. Ou seja, um dia também saímos do nosso estado de inocência. E por causa do nosso pecado consciente, a lei gravada em seu coração, no meu coração, nós transgredimos essa lei, consciente. Talvez você não mediu consequência, você não sabe a gravidade da consequência dos seus pecados, mas algumas coisas você já percebe de imediato. E uma delas é que você morreu espiritualmente. O homem agora ele está separado de Deus. Deus está de um lado e o homem está do outro. Ou seja, todos pecaram, todos. Eu acho que olhando aqui para a nossa plateia aqui, eu não estou vendo bebê de colo, para dizer, aquele ali não pecou. Tem algum bebê de colo aqui? Então, se tiver, esse não pecou ainda. É inocente. Se morrer, tem céu garantido. Mas olhando para a maioria de nós aqui, todos aqui temos consciência. Todos aqui temos a consciência. Por menos que você conheça a Bíblia, tem a lei de Deus gravada no seu coração. E ela vai ser o suficiente para a sua condenação. Não tem escapatória. É onde eu falei com Deus. Eu gosto de usar essa ilustração para a gente reforçar nosso entendimento do nosso pecado, porque segundo dizem os psicólogos, 6, 7 anos, não sei, ou menos, ou mais, para alguns, não sei, mas um dia chegou a idade da nossa razão, o dia que nós cometemos a nossa primeira infração, nosso primeiro pecado, consciente que estávamos desobedecendo, garotinho, criança, e ali nós sabemos que erramos. E a partir desse tempo começamos a cometer coisas erradas. E quando criança, pode ser o roubar o doce da geladeira, né? Ou o bombom da mamãe que estava guardado para comer depois. Pode ser uma coisa simples. E que ele nem viu isso como uma coisa tão séria. Mas as coisas foram se avolumando no coração e na vida da pessoa. Até que ele chega a um ponto onde ele já começa a praticar coisas maliciosas.
de forma que quer enganar alguém, ou esconder, omitir de alguém. Coisas que pareciam pequenas começam a avolumar. Aí você imagina alguns que estão aqui me olhando, e já estão na idade da chamada, puberdade. Aí chegamos na idade da puberdade, moças, rapazes, e aí nós já começamos a entender que tem outro tipo de malícia. Os nossos olhos começam a se abrir para outras coisas, macho? Os machos aí, Aí a gente começa a olhar para algumas coisas, opa, esse negócio aqui me deu uma reação diferente, E as moças também, não fala muito perto da orelha dela não, E alguns de propósito faz isso, Aí começa a descobrir que tem algumas coisas acontecendo diferente, não é só na mudança do corpo, dos pelos e etc. É algumas coisas que começam a reagir, o corpo começa a reagir de maneira diferente. E aí entra algumas maldades, algumas malícias, que vão tomando forma e jeito diferente para cada um. Alguns vão mais fundo e outros nem tão fundo, mas vão vivendo a sua vida. Alguns vão para outras práticas e seguem nesse caminho. E eu gosto de dizer que esse é o ponto em que a maioria de nós, você quem sabe está assim, começa a escrever a sua Bíblia. Você começou então a escrever a sua Bíblia. Falar como é que você tem que andar, o que é certo ou errado você fazer. Até que chega ao ponto de não entender, não querer mais ouvir Deus. A igreja muitas vezes não interessa mais. A gente vê assim, por que tantos filhos de crente desviam? Sabe por quê? Porque aquele negócio que está dentro da igreja, crescendo dentro da igreja, uma hora tem que descobrir um pouquinho a vida lá fora. E alguns conseguem ir e voltar. Outros não conseguem voltar mais. Alguns vão e nunca mais voltam. Nunca mais voltam. Vão para a vida de prática de pecados e nunca mais voltam. É a morte espiritual. É a separação de Deus. É a distância que o homem vai cada vez mais para longe de Deus. E alguns, como nós falamos aqui, alguns com os pecados mais grosseiros e outros nem tão grosseiros, mas distanciados de Deus. E por necessidade, que é uma coisa inerente no coração do homem, nós começamos então a construir as nossas torres de Babel, nossos templos, os nossos altares, a nossa forma de crença, nossa forma de adoração, e por necessidade, o homem tem uma necessidade inerente no coração de Deus. Você tem uma necessidade no seu coração de Deus. Deus te fez assim. Ele te fez com um espaço na sua alma que só Ele pode preencher. É inerente, está dentro de você. É o reino que precisa ser preenchido. E o homem, por ele ter essa necessidade que ele faz, começa a buscar em outros lugares, em outros altares, a satisfação desse Deus. E aonde eles vão também, alguns conseguem voltar e outros nunca mais voltam, porque se perdem nesse lugar, partem para a eternidade, debaixo desse engano, envolvidos pelas coisas que vão envolvendo seu coração e nunca mais voltam, nunca mais voltam. São pessoas que morreram espiritualmente, estão mortas, vivas, separadas de Deus, mas vão andando no seu caminho. Então por que nós temos que renascer novamente? Porque houve uma morte espiritual. Houve uma morte espiritual. E aí Jesus disse, olha, se alguém não nascer de novo, ou ninguém pode ver o reino de Deus, compreender as coisas espirituais, se não nascer de novo, se não ter o reino de Deus plantado no coração dele. Então não adianta a prática de religião, eu falei assim, no sentido, não adianta para a salvação. Às vezes pode até levá-lo a conhecer a verdade, mas para a salvação não serve, se ela não tiver a experiência de novo nascimento. Não vai ver o reino de Deus. Então você, olhando para o seu coração hoje, você tem essa compreensão de que você já morreu espiritualmente? Já esteve morto? Eu sim, eu já tive. Você tem a consciência do seu nascer de novo? Você já nasceu de novo? E aí eu quero dizer uma coisa para o senhor, para a senhora, você. Quem nasceu de novo não tem dúvida. Quem nasceu de novo não tem dúvida. Porque é algo tão tremendo, tão maravilhoso da parte de Deus para nós, que não tem, é inconfundível. É a água e o óleo. É ser crente
com Cristo no coração e ser religioso. Você podia estar vivendo a prática mais severa e séria de religião na sua vida. E aí você era até sincero naquilo que você praticava, cheio das dúvidas, mas sincero. Mas quando Jesus entrou no seu coração, você sabia exatamente a diferença entre ser religioso e ser crente. E ser aquele que Jesus entrou no coração. Porque se você tiver dúvida, seus olhos ainda não foram abertos. Porque isso, gente, é espiritual, é o milagre que o Espírito Santo opera em nós. Não é uma coisa que nós simplesmente nos treinamos a pensar, ou achar, ou praticar de alguma forma. A diferença entre ser religioso em práticas e ser novo convertido no sentido do nascer de novo. É o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você nasceu de novo. Não estou perguntando se você nasceu num lar evangélico, se você anda há muito tempo de dentro da igreja, se você já fez ou faz algum tipo de prática, não é isso. Você já nasceu de novo. Você já teve essa experiência, teve a consciência de que você já morreu, mas que você nasceu. E aí, diante daquilo que Deus tem falado para nós, o destituído, o separado, né? E como salário recebemos a morte. E essa palavra como salário, a morte, como recompensa a morte, é outra coisa para a gente pensar, colocarmos na balança. Eu nasci de novo. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza também, é da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu não estou morto espiritualmente, hoje eu vivo espiritualmente. Eu estou na presença de Cristo e Cristo está em mim, na minha vida. Eu não estou morto. Se eu partir agora, eu tenho certeza que meus olhos carnais se fecham, mas os meus olhos espirituais estão abertos lá no céu, do outro lado, na glória, na certeza da minha salvação. Então, por que nascer de novo? Porque houve uma morte. Então não é religião, não é prática. Você que está aqui hoje com a gente e frequenta alguma religião diferente, sem ser a nossa Betânia aqui, estou falando de igreja, às vezes você pensa assim, não, mas eu sou fiel na minha igreja, eu sou fiel na minha religião. Mas não é a sua religião, não é a igreja. A questão é, você é nascido de novo? Você é nascido de novo? Então, se você não é nascido de novo, você não tem a salvação. Você está dentro de uma religião. E pode ser zeloso, praticante, como você for ou é. Mas precisa entender que essa separação precisa ser refeita. Eu gosto de cantar e prestar muita atenção nas letras que nós cantamos, como algumas letras que nós cantamos hoje. Falando da nossa confissão de fé, da nossa declaração para Jesus, de como Jesus representa para nós. E eu hoje, diante ali daquele culto fúnebre, falando da situação da morte, da partida da nossa irmã, estava falando uma coisa, eu acredito que ela fechou os olhos e abriu os olhos lá com Deus. E que teve um dia também que eu precisei fazer a minha entrega, onde eu reconheci que a morte de Jesus não foi uma morte na história, não foi uma morte pela humanidade, foi uma morte pela minha vida, foi a morte pelo meu pecado. Então a gente tirar Jesus do mundo e pensar no que é meu, é para mim. Era eu que estava perdido, era eu que estava debaixo do jugo dos pecados, andando errado nesse mundo, pensando que estava certo, querendo até estar certo, mas vivendo no caminho tortuoso aí. Até o dia que eu entendi que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, e que eu precisava aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Era o único jeito. E isso, interessante, que eu não era religioso, compreendi isso e decidi para Cristo, porque Jesus abriu meus olhos, eu comecei a ver, a entender o mundo espiritual que eu não entendia patavina nenhuma antes. Passei a compreender isso. E foi onde eu entreguei meu coração para Cristo e fiz a minha oração lá do íntimo do meu ser. Deus, a partir de hoje eu sou teu, eu estou me rendendo para o Senhor, eu estou me entregando para o Senhor. Gente, o céu inundou meu coração.
O Espírito Santo inundou meu coração e eu vi o que era a paz e a alegria e o gozo de Deus em mim. E eu me derramei ali, me prostrei naquele lugar que eu estava ali, chorando, e não conseguia me controlar de tanta alegria e gozo que encheu meu coração. É o meu novo nascimento. Foi a minha primeira experiência real com Deus, e que você precisa ter. E eu acredito que muitos aqui já tiveram. Então você entender isso, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, é a gente poder sentir a presença do Espírito Santo entrando no nosso coração. E aí falando para mim, olha, agora você não é bastardo mais, agora você é filho. 1 João capítulo 1, verso 12, mas todos quanto receberam Jesus, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Eu fui adotado. Eu era um filho bastardo, um perdido. Aprove a Deus olhar para mim e falar, eu quero te adotar. Eu quero te receber como filho. E eu fui aceito. Gostaria de perguntar para você hoje aqui, você entendeu que houve uma morte? E por que tem que nascer de novo? Porque houve uma morte. E o que é nascer de novo? É Jesus entrar no seu coração. É o Espírito Santo fazendo no seu coração morada. E essa é a condição, não tem outro jeito, não tem outro jeito. E aí ele fala mais, amplia essa condição, onde ele fala aqui no verso 5, a condição para entrar no reino de Deus. Aí ele fala no verso 5, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então ele disse, se você não nascer de novo, também você não pode entrar. Vamos dizer que você converteu hoje, mas você ainda vai viver mais 50 anos nessa terra aqui. Quando você partir para a eternidade, daqui a 50 anos, outros quem sabe aí 80, 90 anos para frente, vamos dizer assim, você vai partir um dia. E quando você for partir, você tem que continuar sendo cristão. O Espírito Santo tem que estar no teu coração ainda. A Bíblia diz para nós, não extingam, você não apague o Espírito Santo que está em você. Você sabe o que é apagar? É extinguir o Espírito Santo. Tem muitos que na caminhada vai esquecendo, vai andando para cá e acolá, vivendo de qualquer jeito. Vamos falar sobre isso depois, em outra mensagem. Anda daqui, anda para lá, experimenta isso, não sei o quê, barará, barará, e vai esfriando o Espírito Santo, vai apagando o Espírito Santo do coração. Lembra? Estou falando aqui de 50 anos de crente, 50 anos de caminhada. E quando for aquele dia que você vai partir para a eternidade, o Espírito Santo tem que continuar dentro do seu coração. Porque se ele for apagado, você perdeu a sua garantia, o passaporte. O Espírito Santo é o seu passaporte para entrar no céu. Pedro não vai estar na entrada lá, São Pedro, com aquele monte de chave, abrindo para uns e outros, não. Isso é mentira, história de caronchinha. Isso é uma lenda mentirosa que não existe. A verdade, o seu passaporte é o Espírito Santo no seu coração. E aí você entende que, no dia daqui a 50 anos, imagina, eu já fui, já estou lá, estou te esperando lá. E aí você chega lá, né? Daqui a 50 anos. E o Espírito Santo tem que estar no seu coração. Aquele que não nascer de novo também não vai poder entrar, ou seja, aquele que não conservou o Espírito Santo no coração, não é ele entrar e sair não, não é ioiô não. Ele entra e quer fazer em você morada a cada tempo. E a gente pensa assim, Jesus entrou no meu coração, e daqui a 50 anos ele está no seu coração, ele está dentro do seu coração. E quando você fechar os olhos aqui na terra, e eu acredito que você já abre os olhos na eternidade, já contemplando a glória de Deus, e aquela voz gloriosa falando, vinde benditos, para o descanso eterno. É você ouvindo a voz de Deus, te chamando para morar, para habitar, para estar lá com Ele, para todo sempre. É perseverar, é continuar. Então você não pode receber Ele hoje, e deixar ele sair, escapulir fora. Tem algumas pessoas que acreditam que nós não perdemos salvação. Mas como não perdemos salvação? Uma pessoa que prega uma doutrina dessa, ele nunca leu na vida Ezequiel capítulo 3. Ele nunca leu na vida Ezequiel capítulo 33. Nunca leu. Porque mostra claramente que alguns ali, se julgando que estavam certos, salvos, voltaram para a vida de pecado. Voltaram para a vida de erros.
Aí alguns podem falar assim, mas ele não era salvo. Não, ele era sim, se nasceu de novo, o Espírito Santo estava no coração dele, ele era salvo sim. Como não era salvo? O Espírito Santo estava nele. Mas nós podemos apagar o Espírito Santo. Nós podemos extinguir o Espírito Santo do nosso coração. Nós podemos permitir que ele se apague com a nossa insistência da vida de erros. E é tão sério isso que o apóstolo São Pedro fala na sua carta, que o segundo estado do indivíduo fica, como é que fica? Pior do que o primeiro. Se a pessoa tinha descido a degraus baixos da vida, de pecados, e ele converte, aceita Cristo, vai para a igreja, vive com Deus e volta para trás, fala que o seu segundo estado fica pior do que o primeiro. Fica pior, imagina aí. A vida passada você multiplicando as suas iniquidades. Misericórdia. Misericórdia de Jesus. Então fala que o segundo estado fica pior do que antes. Então como não perde? Perde sim. Então guarde. Preserve o Espírito Santo do seu coração. Então você nascer de novo, você está agora vivendo com Cristo, na presença de Deus. E o tempo disse ali para mim, porque o seu tempo já acabou. 5 minutos. 5 minutos para me encerrar? Eu quero continuar, tá? Nós vamos parar aqui, nós vamos continuar andando com Cristo aí. Então, por favor, aguardem a próxima. E não vai ser domingo, não. Então, concluindo, existem pessoas que são religiosas e que não se importam com a eternidade. Pessoas que são religiosas, às vezes que estão aí, quem sabe até alheias contra a religião, mas que não se importam com a eternidade. O viver hoje, mais o amanhã, ou quanto tempo, não importa a eternidade. Não importa a sua alma depois da morte, não importa. Tem gente que não se importa com isso. Ele não acredita nisso, tanto faz. Mas no dia da sua partida ele vai se encontrar com Cristo, com o seu Criador. E aí ele vai ter o esclarecimento de todas as coisas. Aí vai ser o dia do acerto de contas. Aquilo que acreditou, deixou de acreditar, agora o que vale é aquilo que ele vai ter de revelação pura e verdadeira, olhando nos olhos do Senhor. E o Senhor olhando nos olhos dele. Alguns não acreditam. Outros acreditam no céu, na eternidade, mas, como se diz, não entende que existem condições para ser salvas. Não entende que tem condição. Às vezes tem gente, um dia eu pregando para alguém, falando de Jesus, ele falou, não, mas eu já sou salvo, pastor. Eu falei, mas por que você disse que você é salvo? Porque eu acredito em Jesus e sou batizado. A Bíblia diz isso aqui, olha, quem crê e for batizado, esse será salvo. Eu acredito nisso, eu já fui batizado, eu acredito em Jesus e já fui batizado, então eu já sou salvo. Mas a vida que ele vivia era uma vida totalmente promíscua. Então ele se dizia salvo, entendi que era salvo. E acha que a condição que ele está vivendo ali, a forma de como ele estava vivendo, não tinha problema. Ele não estava pensando que tinha condições, mas era só ter algumas crenças, e aí já estava salvo. Tem outros, que vão mais além, dão duro, são zelosos na prática da sua religião, na esperança, também de ir para o céu. Alguns são rigorosos, dedicados, dão duro mesmo. E o resultado da vida dele de confissão de fé são as suas obras. Por que você é salvo? Porque eu trabalho muito, eu sou um cara dedicado na igreja. Eu vou à igreja constantemente, não falto, faço isso, faço aquilo, e eu faço, sou salvo. Porque acho que as minhas boas obras me garantem a salvação. Qual é a condição mesmo? De você entrar no céu? De você ter o reino plantado no seu coração? É ser nascido de novo. Ter vencido a morte espiritual. Essa é a única, não tem. Jesus disse aqui claramente para nós. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus sendo plantado no seu coração se ele não nascer de novo. Na verdade te digo, ninguém poderá entrar se não nascer de novo.
Então eu gostaria de duas coisas aqui. Primeiro para nós, igreja. Pense nesse assunto, medite. Guarde o máximo que você puder, porque você vai precisar de ajudar outras pessoas. E para você que está aqui hoje à noite, que não tem certeza que nasceu de novo, a sua salvação. Hoje você pode experimentar isso. Não é demagogia, não é palavra vazia, não. Eu acredito que se no seu coração há uma sinceridade de entrega, Jesus vai entrar no seu coração hoje. Ele vai transformar a sua vida hoje. Talvez você pode pensar assim, o pastor vai me chamar lá na frente e eu não vou não. Né? Eu não quero que esse monte de olhos aí para cima de mim, então eu não quero passar essa vergonha não. Mas você pode nos procurar depois do culto. Queremos conversar com você, orar por você e te ajudar. De outra forma. Talvez você possa procurar um de nós aqui, que você já conhece. E fala, hoje eu estava na igreja, o pastor falou uns assuntos lá que me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Não, pulguinha não, né? Não é pulguinha não, você não está com pulguinha atrás da orelha aí não. O que você está atrás da orelha aí? Algumas dúvidas, alguns questionamentos que são seus e que não tem resposta, você precisa ser ajudado. Então nós queremos ser sinceros com você e te ajudar a caminhar na fé. E vai ser meu próximo tema da minha mensagem, próximo domingo, o caminhar com Deus, o andar com Cristo. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. E eu estou olhando aqui para vocês, né? Acho que se eu for até mais meia hora, não vou perder a atenção de vocês não. Vamos ficar de pé, por favor. Estamos encerrando. Muito obrigado. Você é nosso convidado, irmão, amigo. Você é de outra congregação. Como você está ouvindo aqui, alguns pontos são doutrinário, teológico. Você tem dúvida, questionamento, pergunte para a gente. Vem falar com a gente vai poder sentar e explicar melhor algumas coisas. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui agora, nossos convidados, amigos, irmãos também. Te agradecemos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abra a compreensão de cada um de nós. Como a tua palavra diz, ela nunca nos deixa em ponto neutro, perdido ou vazio. É sempre com certeza, a certeza que o teu Espírito Santo concede a cada um de nós. É testificando aqui dentro de nós. Deus, eu Pai, em nome de Jesus, que assim seja no coração da sua igreja, que está aqui hoje congregada. E aquele que ainda não experimentou esse milagre, possa abrir o coração para pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor realize esse milagre no coração deles, plantando o reino do Senhor nos seus corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, muito obrigado mesmo. E que o Senhor nos conceda uma semana abençoada. Deus, e se porventura alguma coisa ruim, negativa, uma desventura qualquer nos alcançar, nós pedimos, nos conceda graça para suportar, e o nome do Senhor ser glorificado em meio às lutas, batalhas, dificuldades, nossos limites, que o Senhor esteja nos abençoando, para concedermos força e vencermos essa dificuldade que vamos enfrentar, em nome de Jesus. E alguém que vier nos procurar, que possamos ministrar sobre elas a tua bênção que está em nós, podemos reportar a essas pessoas a bênção, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã, que ao Senhor tem sido fiel, entregado os seus dízimos e ofertas. Levantamos os teus servos e dizemos, Pai, abençoa, recebe os valores e derrama a bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vai na bênção, vai na paz.